O ano de 2024 começa com boas perspectivas para a economia brasileira. Os juros vão continuar caindo, o câmbio também deve cair mais um pouco. E quem vai falar um pouco para a gente sobre essa situação é o Eduardo Yuki, superintendente executivo de macroeconomia do Banco Safra. Para o ano que vem, o que a gente tem? Os Estados Unidos nesse ano vai crescer 2,5%, no ano que vem vai crescer 1,2%, que é um crescimento bem mais modesto. Zona do euro. Na zona do euro deve ter um PIB apenas ligeiramente positivo, possivelmente com a Alemanha com variação negativa. Eu entendo que o PIB chinês nesse ano que está passando cresceu 5,5% e no próximo ano deve crescer por volta de 4%. Então é um mundo que cresce menos. Se é um mundo que cresce menos, é um mundo que deixa o preço de commodities estável, algumas delas com alguma queda. E isso para a nossa desinflação é muito bom. Isso vai ajudar a deixar a nossa inflação baixa no ano que vem. Né? Então, câmbio bem comportado, preço de commodities bem comportado, salários no Brasil subindo mais alinhado com a inflação passada, em torno de 4,5%, 5%. Então, tudo isso faz com que o custo de produção das empresas brasileiras não suba muito no ano que vem. E se o custo de produção não sobe muito no ano que vem, não tem por que a empresa subir o preço em 10%, 15%, 8%. Da onde que vai vir o crescimento da economia brasileira no ano que vem? O governo investindo um pouco mais, a reforma tributária ajudando a atrair um pouco de investimentos, talvez os juros começando a cair nos Estados Unidos no ano que vem, atrai um pouco de capital, é mais ou menos isso? Essa é uma ótima pergunta, é um bom ponto, porque nesse ano que passou, o que empurrou a economia inicialmente foi o agro, petróleo, e aí isso gerando efeitos secundários sobre transporte, intermediação financeira, tudo isso. No ano que vem, com a queda da Selic a até 8,75%, a Selic já começou a cair, hoje está em 11,75%, a espera que ela chegue a 8,75%, 8,75%. Essa queda de juros mais a queda da inflação vão suportar o poder de compra. Né? Então, olha só que interessante, nesse ano que passou, o consumo nominal ele desacelerou bastante, mas o consumo real desacelerou muito pouco. O consumo real continua forte, porque a queda da inflação suportou o poder de compra. No próximo ano, esse processo deve continuar, a inflação vai cair um pouco mais, vai sustentar o poder de compra e tem toda a queda de juros para melhorar o mercado de crédito, para reduzir o serviço da dívida das famílias, né? E tudo isso faz com que o consumo das famílias no ano que vem possa crescer 3%. E aí imagina o seguinte, o consumo das famílias em volume crescendo 3% de novo no ano que vem. Um custo de capital menor. O que acontece com o investimento das empresas? Ele tende a subir. Então, nós estimamos que o investimento das empresas no próximo ano deve crescer por volta de 3%, 2,8%, 3%. Né? E isso vai ser o motor de crescimento no ano que vem. Nesse ano, o motor impulsionador inicial foi um choque de petróleo. Não um choque, mas foi a maturação dos investimentos do pré-sal, que aumentaram a produção de petróleo, e o agro. No ano que vem, vai ser mais espalhado. Vai ser mais a nossa demanda doméstica, com os juros cedendo, com a inflação cedendo e suportando o nosso poder de compra e o investimento das empresas. Agora, a avaliação que o Banco Safra fez no último relatório é de que o único risco de aumento de preços vem da meteorologia, né? Qual que é o risco climático que você vê para a agricultura brasileira? Isso é um bom ponto. A gente entende que a inflação está estruturalmente vindo para baixo. Né? Na verdade, nos dados mensais, ela já voltou para um patamar próximo da meta do Banco Central. O principal risco no ano de 2024 é o El Niño. O El Niño está gerando secas em algumas partes do país, excessos de chuvas em outras partes do país e do mundo. Né? Então, tudo isso pode gerar alguma pressão ou alguma redução de safra agrícola no ano que vem. Tá? E isso gerar alguma pressão de preço no ano que vem. Na nossa previsão de inflação de 3,5%, nós já temos lá um impacto importante de El Niño, esperando El Niño. Tá? E o risco, eventualmente, é ser um El Niño um pouquinho mais perverso do que a gente está colocando na conta. Mas nós já temos na nossa conta um El Niño importante para o ano que vem. Tá? Se eu tirasse da conta o El Niño e também tirasse da conta o aumento de ICMS sobre o combustível no ano que vem, a nossa projeção de IPCA seria 3%. Exatamente dentro da meta. Mas El Niño passa, no ano seguinte não tem mais El Niño, e o impacto do aumento do ICMS sobre o combustível também passa. No ano seguinte não estou prevendo um novo aumento de ICMS. Então, quando você passar esses efeitos temporários, a inflação volta para 3%. E se a inflação volta para 3%, o Banco Central tem o espaço para cortar juros, né, que é a nossa expectativa para 8,75% até o final do ano que vem.
Então, resumindo, o que você diria sobre 2024? Vai ser um ano bom para a economia, para o investidor? Tem alguma recomendação de algum setor que vai crescer mais? O que o investidor que está assistindo pode fazer com o seu 13º salário? Bom, o ano que vem vai ser um ano mais estável do que esse ano. Esse ano nós tivemos que debater muitas coisas, tivemos que debater como fazer o ajuste das contas públicas, nós tivemos que implementar o arcabouço fiscal, tivemos que aprovar várias medidas de arrecadação, né, no Congresso. Esse ano também tivemos o debate da reforma tributária, né, como fazer, quais setores entram com medidas específicas ou não. Então, nesse ano, tivemos o debate nos Estados Unidos sobre juros, né, até onde o Fed ia aumentar juros, até onde o Banco Central Europeu ia aumentar juros. Então, em 2023, tivemos vários debates importantes. Nós estamos entrando em 2024 com vários desses debates já concluídos, né, o que dá mais segurança para o investidor doméstico. Então, por isso que no ano que vem, a gente vai ter um PIB, um crescimento econômico mais focado em demanda doméstica, em consumo local, investimento das empresas, né, tudo isso suportando um pouco mais, de forma mais difusa, mais espalhada a economia brasileira. Num cenário em que a inflação não é exatamente 3%, por choques temporários, mas 3,5% é uma ótima inflação, tá? E o Banco Central vai continuar cortando juros, reduzindo o custo de capital, incentivando o mercado de crédito. Tudo isso é um processo gradual ao longo do tempo, mas um processo gradual de melhora. Ainda temos incertezas, né? Claro que a gente tem incerteza ainda de qual que é o ritmo que a gente vai fazer exatamente o ajuste fiscal. O arcabouço fiscal, o arcabouço fiscal é uma regra matemática, né, onde, dado a variação dos gastos, você tem a variação da arrecadação. Então, o arcabouço fiscal, ele implementa um ajuste fiscal gradual no Brasil ao longo do tempo. Você gostaria que fosse mais rápido? Sim, todo mundo gostaria que fosse mais rápido. Mas esse é possível, esse é viável e esse mantém a nossa solvência, que é o ponto mais relevante, né? Então, estamos entrando em 24 com o arcabouço fiscal funcionando, com um crescimento econômico, com redução de juros e com inflação bem comportada e com um saldo comercial que vai continuar muito forte. Nesse ano que está passando 95 bilhões de saldo comercial e no ano que vem nós estamos projetando 83 bilhões de dólares. 83 bilhões de dólares ainda é muito alto. Será o segundo maior superávit comercial da série histórica. Só vai perder para esse ano. Então ainda é um ano bastante interessante, o que a gente está olhando para frente. Eu agradeço o economista Eduardo Yucchi, superintendente executivo de macroeconomia do Banco Safra, que falou para você sobre um pouco do que vai acontecer na economia brasileira no ano que vem. Até a próxima.